A Enciclopédia apresenta Desvendando o Futuro. Em um mundo onde máquinas aprendem a pensar, o que acontece quando a inteligência artificial transcende os limites da ficção para se tornar nossa realidade cotidiana? Sejam bem-vindos a um mundo onde a inovação redefine os limites do possível. Neste vídeo, iremos ver o avanço da inteligência artificial, uma jornada que desafia as fronteiras do conhecimento e da tecnologia. A próxima geração de inteligência artificial está sendo forjada. Os avanços são visíveis a cada atualização, impulsionando a IA a novos patamares de capacidade e sofisticação. Nossas emoções revelaram o que temos em comum. Essas atualizações estão revolucionando setores inteiros, desde a medicina até a indústria, da educação ao entretenimento. A inteligência artificial está se tornando a espinha dorsal de muitas inovações, simplificando tarefas complexas, antecipando necessidades e elevando a eficiência a níveis nunca antes imaginados. É crucial garantir que a IA seja desenvolvida de forma ética e responsável, considerando questões de privacidade, viés algorítmico e impacto social. Estamos no controle de como essa tecnologia moldará nosso futuro. O termo inteligência artificial foi criado na década de 1950, marcando o início formal do campo. Alan Turing contribuiu com a máquina de Turing, fundamentando os princípios teóricos. Os primeiros programas de IA foram desenvolvidos destacando o jogo de xadrez. O teste de Turing foi proposto como uma medida de inteligência artificial. O avanço tecnológico na última década propiciou uma explosão de dados, fundamental para treinar modelos de aprendizado profundo. Algoritmos como redes neurais convolucionais e redes neurais recorrentes provaram ser eficazes em tarefas complexas, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e tradução automática. À medida que testemunhamos estas atualizações da inteligência artificial, somos lembrados de que o futuro já está aqui. O desafio é abraçar esse futuro com sabedoria e visão, para que possamos colher os benefícios de um mundo impulsionado pela inovação, pela colaboração entre humanos e máquinas. O futuro é o agora. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao nosso podcast, a Enciclopédia em Voz Alta. Aqui quem fala é a Alice Viana e ao meu lado, Maria Eduarda Rabelo. E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente conhece, mas pouca gente sabe como usufruir, que é a inteligência artificial. E estamos aqui com um convidado super especial, que ele vai se apresentar um pouquinho, e é isso. Roda a vinheta! E o nosso convidado não poderia ser outra pessoa, Leonardo Braga. Trabalha há 6 anos com o mercado digital, criador da Futura ADS. Ele ensina a ganhar dinheiro com inteligência artificial, cria produtos do zero com a IA, campanhas de tráfego inteligente e mais de 2.000 alunos satisfeitos. Tá certo? Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Espero aí contribuir com vocês. Isso aí mais um pouco, vocês vão descobrir. Eu não falo tudo, né? Vocês vão descobrir, conforme a gente vai conversando sobre inteligência artificial, o que ela pode fazer, né?
para ajudar aí no desenvolvimento, até mesmo de vocês que estão começando aí no mercado de trabalho. Primeira pergunta. Para começar, né, ambientar o pessoal que está assistindo a gente, o que seria a inteligência artificial? A Alexa, ela já é um como é que fala? O que está presente na gente, já pode falar que é uma inteligência ou não? Então, a Alexa é a ponta do iceberg, né? É a coisa mais simples que tem, vamos dizer assim, Alexa, Siri, etc. Porque, na verdade, você pede uma coisa e ela busca na internet para você. Então, assim, pode ser considerado uma inteligência artificial? Até pode, mas dentro do que você já pode fazer hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem gravar um vídeo de vocês, vai virar um avatar seu, e você pode escrever um texto e vai aparecer você falando, gesticulando, sem ser igual a um robô, como se fosse você mesmo. Então, isso é uma tecnologia de inteligência artificial que hoje a gente considera que já tem hoje no mercado que você consegue usar. Outras aplicações também, por exemplo, até podcast. Hoje você faz um podcast em casa sem microfone, sem nada. A própria Adobe tem a Adobe Podcaster, é o nome do aplicativo. Você faz online, você pega um áudio e transforma ele num áudio super limpo. Então, assim, tem muita coisa. A Alexa, ela foi o início ali, mas antes da Alexa surgir, muita coisa por detrás já vinha funcionando, né? Assim, as pessoas conheceram a inteligência artificial no final do ano passado por causa do ChatGPT. Mas a Alexa, ela é como se fosse um bebê ali, uma coisa que é popular, né? Vamos dizer assim. O início de tudo, então. Exatamente, né? Assim, que popularizou um pouco, né? Vai. Não, pode continuar. Tá bom, vamos lá. Isso aqui nem eu sabia, legal. É legal saber. Por que você decidiu sair do ramo imobiliário para poder seguir na internet? Então, na verdade, eu não decidi sair. O que acontece? Para contextualizar. Em 2018, eu estava no ramo imobiliário, ganhando muito bem, inclusive. Trabalhava no Leblon. Inclusive, essa empresa hoje é minha cliente. E eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Fortaleza com montagem. Eu sou especialista, eu era, né? Ainda sou especialista na área comercial, montagem de uma equipe de venda de uma seguradora lá. Só que chegou lá, era meio que um golpe. Eu fiquei um mês lá e não cumpriram com o que tinha acordado comigo. E eu conheci, na época, o marketing digital, através do meu sócio, que é meu amigo de infância, o Thiago. E ele me mostrou, olha, eu estou vendendo todo dia um e-book aqui e estou ganhando, acho que era quase R$1.000 por dia vendendo esse e-book. Eu falei, pô, cara, o que é isso? Aí eu descobri o que era, mais ou menos, no início de 2018. E, por coincidência, o meu vizinho de porta estava participando de um evento que era o Afiliados Brasil 2018, se eu não me engano. E ele estava ganhando o maior prêmio da Monetize, que era de 50 milhões faturados no ano. Eu falei, pô, se o cara que bebia comigo saía, ia para noitar, está faturando 50 milhões no ano, eu também posso. E aí eu fui ver o que era, comprei um curso e aí comecei o marketing digital. Só que eu não me sentia à vontade em falar, né, assim e tal. E aí eu vi que minha esposa, ela não tinha perfil para trabalhar para ninguém. A Mariana, ela tem perfil de liderança. E ela, todo lugar que ela trabalhava, ela meio que se sentia incomodada porque ela queria mudar as coisas e não conseguia. Vamos ver se com ela faz. Aí eu fiz meu primeiro produto digital e tem uma história engraçada. Em 30 minutos a gente fez a primeira venda. Aí eu falei, pronto, fiquei rico, né? 30 minutos, fiz uma venda de R$100, só que a próxima venda demorou 3 semanas, não vinha, não saía. E durante essas 3 semanas, ela como uma pessoa, ela era uma pessoa muito explosiva, ansiosa, eu emitia boletos falsos para ela achar que estava vendendo, para ela não desistir. E ela manter a fé, porque eu sabia que o negócio estava funcionando. Se meu vizinho de porta fez, eu tinha que fazer. Ele tinha as mesmas capacidades que eu. E aí eu fui aprendendo, queimei um monte de dinheiro e tal, e aí comecei a trajetória e cheguei até aqui. Então, basicamente, o início foi esse, né? Foi lá em 2018, mas a inteligência artificial mesmo entrou na minha vida no passado, né? Assim, com força, porque eu aprendi e tal, e eu aprendi porque eu sou muito preguiçoso, então eu queria agilizar minhas tarefas, e eu vi que tinha um negócio ali, eu falei, opa, vou usar isso aqui para ter mais tempo livre. E eu comecei a agilizar um monte de tarefa e, na verdade, eu descobri um mundo muito maior do que agilizar tarefa. Na verdade, eu descobri que eu podia cortar funcionários da minha empresa e substituir por algumas tarefas sendo executadas automaticamente. E depois eu vi que isso não era possível, que eu precisava realmente era de pessoas que sabiam usar a inteligência artificial, que o cara ele ia produzir mais
com o mesmo salário que ele pagava, só que ele ia ter uma facilidade muito maior. Vou dar um exemplo prático. Antigamente, a gente queria produzir um anúncio, né, que você conhece lá, que é um... Então, para produzir um anúncio online de qualquer coisa, você tinha que ter a imagem, que é o criativo, você tinha que ter um designer para fazer essa imagem. Se fosse uma imagem de produto, você tinha que ter uma foto, etc. Depois você tinha que ter uma copy, que é o que vai escrito ali. Depois da copy, você tinha que ter o local onde você vai colocar, preparar a campanha. Isso tudo demorava, sei lá, um dia para você fazer 5 anúncios. Hoje eu faço 50 imagens em 20 minutos. Então, assim, os meus funcionários, eles começaram a produzir muito mais rápido, né? E entregar muito mais coisas. E isso abriu espaço o quê? Para criar outros produtos, que foi, por exemplo, eu comecei a criar os meus próprios produtos em massa, né? A gente demorava 45 dias para criar um produto, hoje em uma manhã eu crio um produto. Então, assim, foi aí que a inteligência artificial, eu vi que eu conseguia automatizar e acelerar os processos. Basicamente, essa é a história do início até hoje, né? Muito bom, perfeito. Se não for, né, indelicado, né? Mas quanto que você, a média, né, faturou assim nesses anos todos aí no marketing? Nos anos todos eu não, assim, a gente não costuma contar, mas foi mais de 1 milhão, fácil. A gente tem lá umas placas de premiação que mostram isso. Mas assim, o faturamento, ele é perfumaria, exatamente. Vou dar um exemplo para vocês. Esse curso que você conhece, a gente em 60 dias fez 120 mil reais. Beleza, mas quanto eu investi para fazer 120 mil reais? Investi para 50 mil. Voltou 70. Aí tem imposto, funcionário. No fritar dos ovos, cada sócio botou 20 e poucos mil no bolso. É um bom valor. Mas quando você fala 100 mil, a pessoa pensa que, botou 100 mil no bolso. Não é. Então, 1 milhão é relativo, né? Foi mais de 1 milhão, beleza. Mas vamos botar aí 1 milhão. 1 milhão em 6 anos. Né? 5 anos, dá 200 mil por ano. Aí você tira tudo, dá 10, 15 mil por mês, 20 mil por mês, mais ou menos. Então, assim, a gente não costuma contar. Logicamente que os primeiros anos você fatura muito pouco, né? Quando você entra no mercado digital, o que você vê? Um monte de gente Ferrari, Lamborghini, dizendo que é fácil e tal, mas não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo rico. E não é. Mas você consegue, por exemplo, hoje, ter um bom rendimento trabalhando bem menos do que algumas profissões. Hoje você consegue ter um rendimento de médico sem ter que enfrentar plantão, né? Vamos dizer assim, que é o que eles mais temem. Estar em casa mais presente com a família também, você ganha qualidade de vida. Eu tenho 2 filhos com a Mariana e eu participei de tudo dos meus filhos. Meu filho hoje tem 1 ano e eu estou em casa diariamente, eu trabalho em casa, eu nem montei escritório, nem nada, eu tenho equipe. Cada um trabalha na sua casa, eu tenho gente trabalhando comigo no Nordeste, do lado da minha casa, 2 ruas, eu tenho meu sócio em Goiânia e cada um trabalhando num lugar e dá certo. Então, essa também é uma vantagem, né, que a gente vê hoje. Falando sobre o ChatGPT, que foi e é um sucesso, que em 2 meses mais de 200 milhões de usuários, 200 milhões de usuários, nossa, muita coisa, foram registrados na plataforma, mas que nos últimos anos tivemos anteriormente, que foi a marca Revolução da Inteligência Artificial, que está por baixo dos panos aí, que você vê que foi um marco. Então, a inteligência artificial, hoje o ChatGPT é o que mostram, né? Mas, por exemplo, você tem a Neuralink do Elon Musk, não sei se vocês conhecem o Neuralink? Uhum. A Neuralink nada mais é do que um implante no cérebro e a pessoa que não conseguir enxergar, através de inteligência artificial, vai enxergar. São coisas assim, ajudar, e já está começando a pegar os primeiros voluntários humanos. Então, isso aí é uma das coisas que está acontecendo agora. Então, imagina daqui a 5 anos, né? Mas voltando ao ChatGPT, o problema do ChatGPT é que muita gente ela não sabe usar a inteligência artificial. Vou dar um exemplo. As pessoas acham que entrar no ChatGPT e falar, faz isso para mim. Não é assim que funciona. Hoje, minha esposa, ela domina, às vezes ela até me ensina algumas coisas, ela aprendeu, na verdade, comigo e ela está aperfeiçoando. O que é uma inteligência artificial? Como o ChatGPT funciona? Antes de você usar ele, você tem que treinar ele. Para vocês terem uma ideia, até nome eu dou para o meu robô, para o ChatGPT. Eu tenho um que é o Jarvis, tem outro que é o Alfred, eu vou pegando. Por quê? Porque quanto mais informação eu digo quem eu sou, o que eu faço, quem são meus concorrentes, o que meu produto entrega, antes de começar qualquer coisa com ele, eu falo tudo. E aí sim ele me entrega as informações que eu preciso, baseado nos dados que eu dou a ele. Porque se eu chegar para ele e falar,
me faz um criativo para mim, para o meu curso lá, para o Future Edge. Ele vai falar, pô, mas o que é isso? Eu não sei o que é. Ele vai pedir para eu explicar. Então, assim, quanto mais dados eu dou, mais inteligente ele fica. Então, as pessoas acham que é chegar lá, responde aqui a prova para mim. Não vai responder. Então, você tem que falar, olha, eu estudo aqui, faço isso, faço aquilo outro, parará. E é uma ferramenta que as pessoas usam de forma errada. Por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu quero que ele responda a prova para mim. Não. Faz o seguinte, pede para ele, olha, sobre a Revolução Industrial, pegue 20% da matéria que fazem sentido e lógica e me diga para eu poder estudar esses 20%. Então você sabe que tem muita coisa que você fala sobre Revolução Industrial que você não sabe, assim, não precisa saber. E ele vai te dar o quê? Aqueles 20%, os pontos mais importantes para você estudar. Então, assim, quem faz prova para OAB, etc., e tem dificuldade, ele é um excelente aliado. Entendeu? Para você passar em provas, estudar, saber como você estudar. E não pedir para ele responder para você. Faz meu TCC. Não, olha, eu tenho esse tema aqui, o que você sabe sobre esse tema? Pode me ajudar a fazer meu TCC. E aí ele vai te dizer sobre coisas que você não sabe. E uma coisa interessante sobre ele é, nesse período agora, recentemente, agora o ChatGPT ele pesquisa na internet. Então, se ele não souber, ele vai pesquisar na internet, agora, em tempo real, e vai te trazer. O que isso te permite? Quais são as ações da Bolsa que valorizaram nos últimos 7 meses, 10 meses e que você me recomenda comprar agora com base em estudos recentes? Ele vai buscar na internet, então vai ajudar investidor, vai ajudar N coisas. E uma coisa muito legal também é, por exemplo, você tira uma foto da tua bicicleta quebrada. Olha, minha corrente soltou, o que você me indica a fazer? Ele vai olhar a foto e vai falar para você, sua corrente está quebrada, você pode trocar a corrente por essa, seu modelo da bicicleta é esse. E isso já existe, só que as pessoas não fazem a mínima ideia de como usar e que isso existe. Uma coisa que a galera tinha muita dificuldade, Excel. Hoje tem inteligência artificial só de planilha. Faz uma fórmula para mim assim, assim, assado. Ele vai fazer a fórmula, você olha a fórmula, você aprende a fazer a fórmula, nunca mais você precisa. Então, assim, a inteligência artificial hoje, ela está engatinhando ainda. Tem muita gente que acha que está avançada e tal. É só você ver, por exemplo, os carros da Tesla, que dirigem sozinho, etc. Ainda tem acidente? Tem, porque comete erro igual que todo mundo. Mas, daqui a algum tempo, você vai ver coisas interessantíssimas. Nos Estados Unidos hoje já tem geladeira inteligente, que a geladeira ela já sabe teu hábito de consumo e olha, o iogurte está acabando. E ela integrada com a Alexa faz o pedido na Amazon e chega para você, assim, você nem precisa fazer o pedido. Entendeu? Então, assim, hoje a Alexa nos Estados Unidos, ela é usada de forma completamente diferente. Você chega lá e fala, ó, minha lista de compras é essa aqui. Quando estiver acabando na geladeira, vai pedir na reposição. E ele faz a compra automaticamente. Eu sou a doida dos cientistas, né? E tem um cientista que eu acompanho e eu leio muitos livros sobre ele, que ele fala o seguinte, que o sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que consegue formular os melhores questionamentos, as melhores perguntas. E o Brasil, ele é por ondas. Por exemplo, o ChatGPT é o que está em onda, é o que se fala, e daqui a pouco vai vir outra coisa e vai abafar isso. Como é que você acha que nós poderíamos usar não só o ChatGPT, mas outras inteligências artificiais que não são tão faladas no nosso dia a dia? E qual conselho que você dá para quem está começando nesse mundo? Então, vamos lá. Quem está começando, foca mesmo no ChatGPT, mas eu vou dar um exemplo de outra que eu uso bastante, que é a Midjourney. A Midjourney, ela cria imagens em alta definição. E se você tiver um conhecimento básico, eu, por exemplo, às vezes eu tenho uns surtos lá, eu tive um surto lá e eu falei, vou criar um site assim, assado, para geração de lead, papapá. Em uma manhã, eu criei um site inteiro com os backgrounds do site feitos no Midjourney, a copy feita no ChatGPT, então ele ajuda você a criar um negócio, né? E trazendo para o ambiente de vocês, tem uma coisa engraçada, o meu sócio, o Thiago, ele namora uma professora, e toda sexta-feira ele queria fazer alguma coisa à tarde, ela nunca podia, porque ela tinha que preparar as aulas da semana, porque ela não gostava de preparar no final de semana para perder o final de semana. Aí ele falou, qual é a matéria? É essa aqui, tal. Pesquisou tudo sobre, montou para ela um robô no ChatGPT e hoje ela cria as aulas dela em 15 minutos. Então, assim, hoje a professora ela tem muito mais qualidade de vida, porque ela tinha que parar para resumir a aula e o negócio é feito que ela levava a tarde toda, faz em 15 minutos para ela tem mais qualidade de vida. Então, é assim que a inteligência artificial funciona. Tem uma prova para estudar. Pega a matéria, copia, digita lá, olha, me dá os pontos relevantes dessa matéria aqui, eu tenho uma prova, ela vai te dar os pontos relevantes.
se você não está conseguindo desenvolver alguma coisa, ele vai te ajudar a desenvolver e não pedir para ele desenvolver para você, entendeu? Então, assim, é o que eu falo, não é que a inteligência artificial ela vai roubar empregos, mas ela vai trazer, vai substituir, pessoas que não sabem usar vão ser substituídas por pessoas que sabem usar. Então, assim, é uma coisa que tem que estar aprendendo desde ontem. Meu filho de 15 anos, hoje ele já mexe em tudo, porque eu já botei ele para mexer. Hoje ele fez um produto digital sozinho, entendeu? Utilizando, fez o vídeo. Edição de vídeo que vocês vão fazer. Tem ferramenta para fazer edição de vídeo sozinha, corta os hiatos aí que fica sem falar sozinho, põe em legenda sozinho, entendeu? Já faz os cortes pro Shorts, pro TikTok, etc. Tudo sozinho. Você pega o vídeo, ele já faz os cortes sozinho. Então, assim, tem muita coisa que dá para vocês aproveitarem para ajudar vocês no desenvolvimento de vocês no mercado de trabalho, entendeu? Minha mãe costuma falar, né? Eu converso muito com a minha mãe. Ela costuma falar que pessoas medíocres vão ser substituídas, mas aquelas pessoas que vão saber usar a inteligência artificial ao seu favor, elas vão ser, como é que eu posso falar? Parte de liderança, porque eu acho que agora a gente vai ser mais empreendedor do que empregador. Assim, muita coisa que acontece agora, no meu tempo, abre aspas, você, para ter um bom emprego, o diferencial era você ter inglês. Hoje, se você não tem inglês, você não arruma um emprego legal. Então, antigamente, eu ainda peguei, quando criança, curso de datilografia. Hoje ninguém mais faz curso de datilografia. E eu lembro, quando surgiu o e-mail, meu pai nunca teve e-mail, acabou falecendo, nunca teve e-mail. Ele falou, mas isso nunca vai substituir a carta. E substituiu. Ninguém pensava que o CD ia acabar. Ninguém compra mais CD hoje, virou coisa de colecionador. Assim como falaram para Henry Ford, só a inversão é legal, foi o carro. Mas os cavalos vieram para ficar. E hoje ninguém mais anda a cavalo aí na rua direito, né? Então, assim, é uma coisa que veio, que as pessoas ainda falam, isso vai acabar, é a onda, e não vai, só vai entrar mais na sua vida. Então, assim, estuda, vê o que você pode usar no teu dia a dia, porque isso uma hora agora já é um diferencial. Se você for no LinkedIn e colocar lá, especialista em inteligência artificial em desenvolvimento, cara de TI, ele já tem emprego garantido para ganhar 25, 30 mil em qualquer lugar. Tem um amigo meu que ele recebe proposta de emprego diariamente, a Holanda, Portugal, não é só do Brasil não, porque o cara trabalha em casa, então é para ganhar em dólar, para ganhar em euro, e você já tem hoje. Como daqui a algum tempo, daqui a 10, 15 anos, isso vai ser commodity, vamos dizer assim, você vai ter que saber para você ter um emprego legal, entendeu? Então é bom pegar logo no início e ver o que dá para fazer para se manter. Exatamente. Vou fazer uma pergunta agora que eu como você já trabalhou com tráfego pago, né? E aí, para dar uma dica para quem está assistindo a gente, como você acha que o ChatGPT ou a inteligência artificial pode contribuir num anúncio, né, de tráfego pago, enfim, que seja? Então, ele pode contribuir de várias formas. Primeiro, depois que você informar o que você vai anunciar, olha, vou anunciar meu podcast, assim, assado, parará, você pede para ele, me dê 5 tipos de anúncio que você faria para divulgar meu podcast. E ele vai te dizer. Aí depois que você pedir, você pede para ele, agora me dê 5 prompts. Prompt é o comando que você dá para gerar uma imagem. Me dê 5 prompts para o Midjourney para gerar para imagens desses anúncios. Ele vai te dar a imagem e vai te dar a copy, isso em questão de segundos. Entendeu? Então, assim, você, em vez de quebrar a cabeça, você já vai ter ali. E aí você fala, eu quero um anúncio para YouTube, eu quero um anúncio para Google, eu quero um anúncio para Instagram, e ele vai te dar ali todos os anúncios ali certinho. Então, você consegue fazer a copy, você consegue pegar a base da sua imagem, que é uma coisa que vocês têm que começar a fazer, quem está trabalhando com inteligência artificial. Se você tem uma ferramenta, tenta usar conectada com outra. Porque aí, uma conectada com a outra, você vai ter mais ainda resultado, entendeu? Então, assim, ele te dá a imagem, ele te dá a copy, e outra coisa legal, qual é o público que você faria? Baseado nisso, quais são os interesses que esse público tem? Ele vai te dar os interesses para você anunciar por interesse, ele vai te dar a idade do público aproximada, ele vai te dar aonde mora esse público, tudo, ele te dá tudo. Você só vai pegar e montar mesmo, ele só não faz por você, mas ele vai te dar tudo ali. Tem um físico britânico, Stephen Hawking, que ele disse que a inteligência artificial pode ser a última grande invenção do ser humano. Leonardo, qual é o seu ponto de vista? Você acha que a inteligência artificial é a última grande invenção do ser humano? Então, na verdade, existe uma polêmica, né? A galera acha que a inteligência artificial vai dominar, que é igual o Exterminador do Futuro lá, né? Que é esqueci até o nome do negócio lá.
Exatamente. Vai matar todo mundo. Robô andando já tem, Já né? Porque tem. aqui no Brasil não tem. Se você for no Japão, já tem. Tem robô para tudo lá. Mas assim, a inteligência artificial tem uma polêmica que as pessoas querem regular a inteligência artificial. Na minha opinião, não tem como regular. Porque um garoto em casa pode estar desenvolvendo, você não sabe o que está desenvolvendo e já era. Né? Enfim, eu acho que tem que se ter um limite. Hoje já tem inteligência artificial em armas norte-americanas, onde o robô ele já identifica o que é humano e o que é não, e quando disparar e quando não. Então, se a inteligência ela identifica isso, ela pode... O medo deles é o quê? Que ela ganhe autonomia e saia por aí matando todo mundo. Então, assim, você tem que ter dispositivos para que você barre aquilo ali. Eu esqueci o nome da empresa. Já teve uma empresa que teve que desligar das inteligências artificiais porque elas começaram a conversar entre si sozinhas e criaram uma própria linguagem. Você não sabia o que elas estavam Estão conversando. Entendeu? Então, assim, você não sabia o que elas estavam falando. Então, existe certo perigo? Existe, como em qualquer outra coisa. Hoje, milhares de reais, diariamente, são roubados com e-mails. Então, assim, tudo existe o pró e o contra. A inteligência artificial não é... Um bicho de 7 cabeças. Exatamente, na verdade, não é exceção. Mas eu vejo aplicações fantásticas, como ajudar neurocirurgiões a ir no ponto certo para ele fazer uma cirurgia e não correr risco de sequelar a pessoa, entendeu? Então, na aplicação médica, aplicação de trânsito, reconhecer que houve uma batida e trocar os sinais automaticamente. Isso é uma coisa até simples de ser feita, né? Porque a inteligência reconhece que teve uma batida, um engarrafamento, e ela troca a frequência do sinal para melhorar o trânsito. Enfim, tem N aplicações, mas que existe um receio e que existe perigo, já tem até manifesto, né? Existe. E existe também um outro lado, né? Por exemplo, se eu consigo criar uma imagem hoje, não sei se vocês sabem isso, mas eu posso chegar no Midjourney, faça uma imagem para mim baseada em Leonardo da Vinci. Ele vai fazer uma imagem para mim baseada nos traços do Leonardo da Vinci. Inclusive, hoje, o mercado a indústria de filmes norte-americana, de Hollywood, está em greve. Porque começaram a fazer roteiros, começaram a fazer Filme. entrada de série, tudo com inteligência artificial, vídeo, tudo. Tem assistam se vocês quiserem ver ao vivo. Tem uma série no Disney Plus que se chama Invasão Secreta, da Marvel. A intro daquela série toda foi feita em inteligência artificial. Toda. O pôster do Loki agora, segunda temporada, que tem a cabeça dele, um negócio assim em volta, tá todo mundo reclamando que já sabem que tem elementos ali que foi feito com inteligência artificial. Então, assim, vai invadir algumas áreas que muitas pessoas vão ficar assim, chateadas, né? E existe também o perigo de certas aplicações saírem do controle. Isso é normal. Qualquer coisa que você for fazer nova, tem, né? Ontem eu passei o dia todo vendo podcasts de inteligência artificial e eu estava analisando os comentários das pessoas. E a maioria falava a mesma coisa. Você acha que o ser humano corre o risco de ficar obsoleto devido à evolução da inteligência artificial? Então, a inteligência artificial não tem sentimento. Então, nada... É o que eu falo para o Thiago. Thiago, lá, a gente tem as nossas campanhas e a gente analisa com inteligência artificial. Inclusive, eu vendo um curso disso, né? Como montar a campanha de anúncio com inteligência artificial. Mas ele tem um feeling de mercado. E, às vezes, ele vai contra o que está sendo apresentado a ele. E, pum, explode a campanha. Esse final de semana mesmo, ele olhou assim e falei, cara, estou com sem pressentimento aqui que vai acontecer isso e vou reduzir aqui o valor e vou fazer uma campanha tal. E dito e feito, a gente teve lucro. Se ele não tivesse feito isso, talvez não tivesse lucro, tivesse empatado ou um leve prejuízo. Então, assim, a inteligência artificial ela não vai substituir humanos, mas humanos que sabem inteligência artificial vão substituir os que não sabem. Isso é fato. Tô gostando da aula. Pensei que ela ia perguntar alguma coisa. Não, tá nada, não? Não, esse aqui tá. Tem um livro maravilhoso que o nome é A Era das Máquinas Espirituais. E ele tem esse nome porque ele fala que a próxima etapa da evolução pode não ser baseada em carbono, mas sim em silício. Você acredita que isso pode vir a acontecer? Porque sempre que fala em IA, o que vem na cabeça é a rebelião das máquinas, exterminador do futuro. Existe como isso vir a acontecer? Uma IA ficar senciente, né? Desenvolver sua própria consciência e pensar melhor para o mundo é não ter um humano, por exemplo. Com certeza pode acontecer, por isso que eu falo, tudo é possível. Gente, não sei se vocês sabem, mas vocês sabem a polêmica do Vaticano? Não? Então, no Vaticano... vamos lá. Isso não é de agora, tá? Dizem
que o Papa, no Vaticano, não o Papa, tem uma máquina de viagem no futuro, que ele consegue, mas não é da pessoa viajar no futuro, é uma máquina que consegue pegar o que aconteceu, cenas do passado, e apresentar para você. Por exemplo, consegue ver uma cena do que aconteceu no passado e você vê ali, logicamente que não deve ser uma boa qualidade, mas os dinossauros, há 60 milhões de anos atrás, e tem uma cena ali e você vê. Dizem que existe essa máquina. Eu não duvido, não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? Todo o planeta, nós já passamos por 5 extinções em massa. E nós vamos ter a 6ª, a 7ª, a 8ª. Só que isso dura milhões de anos. Nós estamos no meio de uma extinção em massa. Isso é fato. Você vai olhar os números, a população mundial ela parou de crescer, ela só reduz. A quantidade de guerra que tem. Então a gente está caminhando o quê? Para reduzir a população e realmente essa extinção. Até porque o nosso planeta ele é finito. A Terra ela vai acabar. Daqui a 5 bi de anos a Terra acabou, porque o Sol vai vir, vai tomar a Terra, acabou. Então, assim, tudo pode acontecer. Como eu estudo ciência, para mim, tudo pode acontecer. Pode vir lá o Exterminador do Futuro, os caras anteciparam? Pode. Talvez eu não esteja mais aqui para ver, mas eu gostaria até de estar. Porque enfim, tudo pode acontecer, né? Baseado nisso. Né? Então, será que pode? Não pode? Pode. Vai acontecer? Acho improvável. Mas que pode. Né? Mas não dá para afirmar, né? Os dinossauros também não achavam que morreriam, né? E todo mundo acha que foi um meteoro, um asteroide que bateu e extinguiu. Não foi. Então é uma série de coisas bizarras. Outro exemplo, vida na Terra. Todo mundo fala, vida em outros planetas. Gente, é quase que impossível encontrar vida em outro planeta inteligente. Por quê? A Terra é um milagre. É uma sucessão de coisas, uma atmosfera, água, etc. Que você já viu, tem um planeta igual ao nosso. Sabe que Marte era igual à Terra? E Marte, por um desequilíbrio natural, os vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo e acabou Marte. Então, assim, tudo pode acontecer. Entendeu? Eram para ter 2 terras, era aqui e Marte. Por isso que querem colonizar Marte o tempo todo lá, porque é o único lugar que o humano poderia sobreviver fora da Terra, se tivesse as condições. Enfim. Então, o que pode acontecer e o que não pode, só vamos saber. Quem viver, verá. Exatamente. Ou se alguém for para o futuro, né? Papa! Nós estávamos conversando com a nossa professora Miriam, antes de entrar aqui ao vivo com você no podcast, e ela falou sobre algumas questões que ela tem conversando com outros professores e outras pessoas da área. E uma delas é, como que você acha que poderia melhorar a segurança em relação à utilização de inteligência artificial? A segurança tem várias aplicações, várias. Hoje já existe. Eu trabalhei na Petrobras em 2007. Já tinha num prédio lá na Petrobras coisas que vocês não imaginam. Eu trabalhava na área de tecnologia. Você, para entrar naquela época, já tinha escaneamento de íris. Isso é inteligência artificial. Para você entrar numa sala, tem um laboratório lá, aqui na Ilha do Fundão, que chamava-se LabVis. Você colocava um óculos, você via objetos na sua frente, com uma caneta, você conseguia tocar num objeto que não existia. Então, assim, existem N aplicações que já existem, já estão sendo usadas para segurança. Guerra da Ucrânia. Não é segurança, mas é uma coisa... Hoje, os drones que são enviados, eles já têm um mapeamento e já sabem o que é humano, o que não é, para fazer o disparo no local certo. Aqui, trazendo para o nosso cotidiano, se você tem hoje a impressão digital, a sua biometria, seu celular, por exemplo, Face ID do iPhone, já é tudo inteligência artificial. Então, é para pedir o quê? Que as pessoas desbloqueiem o telefone. O que tem mais agora no Rio, o quê? O cara vai te assaltar, iPhone, desbloqueia. Porque o cara não consegue simplesmente desbloquear. Então, já é uma segurança o quê? Para os seus dados. Então, quando se fala em segurança, tem N aplicações do que é segurança. Carros, por exemplo. Você hoje entra com o carro com a chave no bolso, ele só liga se a chave estiver no teu bolso. É a segurança contra o furto do carro. Para residência. Hoje, a mesma coisa. Você está com a chave no bolso, ele reconhece, abre o portão para você. Ou então, faz o escaneamento de quem está fora, ó, essa pessoa aqui não está identificada, vê se ela está com alguma coisa na mão, com o rosto coberto, já aciona alarme. Isso tudo já existe, mas eu acredito que vai vir muito mais coisa no futuro para a segurança. Até mesmo incursão policial em favela. E você tem uma inteligência artificial que mostra os dados ali, já tem, isso é fácil. Que mostra ali o trajeto do policial, quando ele disparou, quando ele não disparou, em que direção foi a bala. Isso tudo aí tem como ter aplicação para acabar os casos de
foi policial que matou, foi bandido que matou inocente, etc. Isso aí, desenvolvimento tranquilo de acontecer assim rápido. Eu diria nos próximos 2, 3 anos, até menos. Isso aí tem disponível. Existe muito preconceito como se fala sobre inteligência artificial, né? Como que você acha que nós poderíamos introduzir a inteligência artificial nas pessoas mais, como eu poderia falar, mais velhas, né? Que têm um certo preconceito e acham que isso é um bicho de 7 cabeças. Então, na verdade é o seguinte, o preconceito, só tem preconceito as pessoas que não conhecem. Já existem escolas no Canadá onde o ChatGPT está na sala de aula. E hoje você fala isso com um professor e talvez ele fale, é impossível isso ajudar de alguma forma. Só vai atrapalhar o desenvolvimento. Quer ver um detalhe? Meu filho de 7 anos. Eu vejo os pais proibindo os filhos de assistirem YouTube. Tudo que porque eu fico o dia inteiro no YouTube, vai ver coisa que não presta. Tudo que eu falei de ciências agora, ele me ensinou. Você acredita nisso? Uma vez a gente estava na cama, eu me expus e ele falou, a gente mostrou, olha que caverna legal. Ele, não, isso não é uma caverna, isso é uma ravina. Eu falei, o que é ravina? Nunca ouvi falar. A caverna é um buraco onde você entra. A ravina é uma fenda que você consegue ver do outro lado. Então, assim, tudo tem aplicação. Você consegue ter o lado positivo, entendeu? Mas vai para tirar o preconceito. Na verdade, não é o preconceito. Existem pessoas que realmente não vão adotar. Como meu pai não adotou um e-mail, não adotou um site e fez a vida dele toda no consultório dentário sem trabalhar no telefone, vai ter gente que vai fazer. Qual é a diferença? Quem faz ganha mais dinheiro, ponto, fato. Entendeu? Se você não tem um site hoje, antigamente ter um site era uau, hoje em dia, quem não tem não é visto, não é lembrado. Né? Para você ter uma ideia, a Globo hoje perdeu quase 40% da audiência dela. Eu não assisto TV aberta. Às vezes a gente está em casa, tá de bobeira, a gente fica no telefone lá na rede social, ou então vai assistir uma série, on demand. Eu falo pro meu filho mais novo, sabia que na minha época eu tinha que esperar a hora de ver o desenho, hoje ele vê o desenho a hora que ele quiser. Então assim, vai ter gente que vai se adequar e vai ter gente que não vai se adequar, é normal, é a vida que segue, tem que respeitar cada um, mas vai ter gente que acha que é um bicho de 7 cabeças e realmente não é. Tem um livro que ele se chama No 21 Lições para o Século XXI. E ele fala que se alguém te fizer uma previsão do futuro e não parecer um filme de ficção, ele está errado. E ele vai estar errado de qualquer forma, porque a ficção vai por outros caminhos. Mas ele fala, o futuro vai parecer uma obra de ficção para quem estiver observando agora. Devido a essa evolução muito grande das IAs e o poder de processamento. E eu quero saber o que está acontecendo que as pessoas não estão vendo ainda. Porque aqui no Brasil, simplesmente, o ChatGPT explodiu e só se fala nisso. Mas o que tem nesse substrato que está sendo chamado a atenção lá fora, por exemplo? E não chegou aqui, que você olha e fala, isso aqui vai roubar os holofotes daqui a um tempo. Então, tudo que está acontecendo lá fora, o mais interessante é isso, que se você achar absurdo, não é inovação. Gente, pega o desenho dos Jetsons, não sei se vocês conhecem. Menino loirinho, Duda não conhece. Os Jetsons é o seguinte, é um desenho futurista da década de 80, aonde eram coisas absurdas. Sabe quais eram as coisas absurdas? Você pegar uma tela e falar com a pessoa do outro lado. Isso era uma coisa absurda. Por exemplo, você pegar um robô varrendo tua casa. Isso era uma coisa absurda há anos atrás. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa acontecendo lá fora de aplicação na área da saúde. Muita coisa acontecendo de aplicação na área da saúde. Eu gosto sempre de citar a Neuralink, que é mais fácil vocês visualizarem. Mas imagina se o Elon Musk consegue realmente, e você não pode duvidar dele, porque o cara fez um foguete ir para o espaço e voltar em segurança, voltar de ré, ele diminuiu, para vocês terem uma ideia, você lançar um foguete, era 100 milhões de dólares para lançar um foguete e voltava, não aproveitava nada. Hoje você gasta 25 ou 30, volta e faz outro. Então, para lançar hoje, você lança 3 com o valor que você lançava 1. Então, assim, o cara que conseguiu hoje, e ele é o maior fornecedor na NASA, está fazendo um produto onde vai implantar um chip no teu cérebro e você vai ser capaz de voltar a enxergar, ter melhor locomoção motora, etc. Isso é o que está acontecendo. E tem outras coisas, implementação de chip corporal mesmo, para você fazer, por exemplo, pagamentos. Isso já tem em vários lugares lá fora. Nos Estados Unidos já tem. Você coloca um pequeno chip aqui na sua mão, você não precisa mais de cartão de crédito, nada. Hoje a gente usa o celular, né, para pagar. Eu, por exemplo, não ando com carteira, minha esposa fica doida. Porque minha identidade, CPF, tudo no celular. E você só encosta a tua mão.
Porque já está ali implantado ali o chip com todas as informações. Você acessa o computador, vou botar essas informações. Como é que a pessoa vai te roubar assim? Só se cortar a sua mão. Né? Aqui no Rio é possível, mas lá fora... Então, assim, eu vejo que a área da ciência ali na parte da saúde tem umas aplicações bem legais e tem uma coisa muito interessante. Existe, né, coisas que você lê, por exemplo, na Bíblia, não estou falando sobre religião, mas, por exemplo, tem a tal da Arca Perdida, né? Hoje já se tem uma tecnologia, inclusive foi usada no Brasil, uma tecnologia germânica, onde você consegue escanear até 10 camadas de profundidade para saber se tem vestígios humanos ou não. Inclusive foi reaberto agora uma investigação sobre aquele menino que era, como diz? Escoteiro, que sumiu na década de 80, ninguém achava, os caras vieram com esses drones, escanearam e acharam restos mortais lá na montanha onde esse garoto sumiu e reabriram as investigações, coisa que a gente nunca ia achar, entendeu? Então, assim, já existe isso. Imagina se você faz, só que hoje não dá para saber, não escanear objeto. Imagina quando essa tecnologia avançar, e vai avançar para escanear objeto, você levar isso lá no Egito, ou lá no Império Azteca, onde era o Império Azteca, quanta coisa vai ser descoberta da parte histórica que ainda não se tem, porque hoje se sabe muito pouco, né? Como que foram feitas as pirâmides, ninguém sabe até hoje, tem N teorias, então você vai conseguir escanear ali para baixo, encontrar N objetos e escavar no lugar certo, enfim, isso é um tipo de tecnologia que já tem um pequeno, e com certeza vai ter daqui a algum tempo isso, né? Então assim, vai ser a nova corrida do ouro, o cara vai escanear lá, ali tem ouro, eu vou ali, vai acontecer, entendeu? Falando um pouco sobre a sua página, né? Futura DS, é isso? Futura DS? Futuri Ads. Futuri Ads. Porque Ads é a abreviação de Advertising. Ah, tá. Falando um pouquinho, né? Como é que funciona isso? As imagens são criadas do zero? Como é que funciona? Tá, então vamos lá. A gente tem N produtos lá agora, não é mais um. A gente começou com um produto, foi um hobby, porque eu descobri uma forma de fazer anúncio usando inteligência artificial. Falei, vou criar um curso disso. Mariana fica me cobrando. Pô, tu sabe um monte de coisa e não fala com ninguém, conhece N pessoas e não fala. Falei, tá bom, vou fazer. Tanto é que quem me segue lá pessoalmente sabe que eu tenho. E aí, o que acontece? A gente criou um curso onde você estuda o teu público-alvo e cria anúncios para esse público-alvo. Qual é a dificuldade que a pessoa hoje tem quando lança um produto, alguma coisa na internet? Vender. E as pessoas às vezes acham que abrir um Instagram e botar foto lá, ela vai vender. Como é que funciona a rede social? Toda rede social tem um ciclo. Hoje o TikTok está na metade do ciclo dela. Quando você lança a rede social, a entrega orgânica ela é basicamente 100%. Por quê? Você quer fazer com que as pessoas entrem. Então tudo que tu posta, todo mundo vê. Todo mundo vê. O Facebook, quando eu criei o Facebook em 2009, 2010, quando você postava uma coisa, 100% da sua audiência via. Só o que acontece? Esses caras precisam o quê? Ganhar dinheiro. E aí eles começam o quê? Introduzir anúncios. Com a introdução de anúncios, o que ele faz? Você posta alguma coisa, se você tem 10 mil seguidores, 50 pessoas vão ver, 20 pessoas vão ver. Por quê? Ele quer que você anuncie. Então, a rede social hoje não é mais rede social. Desculpa destruir o sonho de vocês. Mas Instagram hoje não é mais rede social. É rede de influência e negócios. Você não entra mais no Instagram hoje para ver a fotinha do teu crush. Você até entra para ver, mas se você ficar esperando, não vai aparecer. Isso aí. Você tem que ir lá e procurar. Então, o que se transformou hoje? Você só vê conteúdos de 10% da tua audiência, no máximo, e anúncios e criadores de conteúdo. Então, o que a gente ensina? A criar anúncios para você vender os seus produtos. Só que criar anúncio hoje está muito competitivo. Até a pandemia, nossa, era muito fácil. Depois com a pandemia, muita gente foi para casa e inflou o mercado digital brasileiro. A gente diz que o mercado avançou 5 anos em 1. Então, muita gente passou a se interessar, passou a querer vender. Fizeram-se vários milionários na pandemia por causa disso. Eu mesmo ganhei muito dinheiro na pandemia, vendendo curso, por exemplo, de Pilates em casa. Entendeu? Então, assim, criou-se ali um ecossistema e hoje, quem entra e não sabe nada e não faz uma especialização, dificilmente tem resultado. A gente brinca lá, quem vive de orgânico é a Bela Gil. Você não vai conseguir vender no orgânico de jeito nenhum. Vai ter que fazer um esforço tremendo. Entendeu? Você pode pegar os maiores influenciadores que você tem hoje. Matheus Costa, todo mundo gosta lá da Trollagem. Da onde esse cara veio? TikTok. Quando? Pandemia. Então, assim, estava todo mundo em casa, então todo mundo via tudo.
e aí cresceu muita gente ali. Vai tentar fazer o que ele faz hoje, começar do zero. São poucos. Dá para conseguir? Dá, mas você vai enfrentar um caminho árduo ali. Então, o que a gente ensina a pessoa? A fazer um anúncio de forma certa, para o público certo, com a imagem certa, com a copy certa, para aumentar o faturamento dele. Tem muita gente que está travada no digital. Investe 1.000, volta 1.000. Eu faço esse cara investir 1.000, volta 2, 3. Eu faço o cara ficar rico, eu faço o cara ganhar dinheiro. Esse é um produto. E aí tem outros. Tem gente que quer criar um produto e não sabe. Eu ensino a pessoa a criar o produto do zero, com inteligência artificial, com videoaula, sem aparecer. É o sonho de todo mundo, vender sem aparecer. Né? Então, é isso que a gente ensina. Entendeu? E agora a gente está criando, inclusive, nem lançou ainda, vai lançar um clube, onde você vai entrar e vai ter todas as novidades lá de inteligência artificial. Semanalmente a gente vai postar aula, etc., que vai ser tipo uma comunidade. Então é mais ou menos isso o trabalho que a gente faz lá, entendeu? Ajudar as pessoas a terem resultado financeiro trabalhando com inteligência artificial. E como as pessoas conseguem fazer para te encontrar, entrar em contato? Então, o perfil é Futuri ADS underline. Futuri ADS underline. Lá que a gente está diariamente postando os conteúdos lá e falando sobre inteligência artificial. Leonardo, obrigada, né? A gente gostaria de agradecer a sua presença, por você estar aqui hoje e ter aceito o convite. Foi muito enriquecedor, eu tenho certeza que não só a gente, mas o pessoal que está assistindo também em casa aprendeu muito com você. E é isso. Eu gostaria de agradecer aí o convite que vocês fizeram. E assim, uma coisa para ficar na memória de vocês. Se eu não souber AI, que a gente chama, né? O IA, lá fora chamamos de AI, alguém vai saber e vai estar ganhando o dobro do que eu ganho. É isso. Então, para de achar que não vai acontecer, porque as pessoas achavam que o e-mail não ia acontecer, as pessoas achavam que o celular não ia acontecer, entendeu? Meu primeiro celular era desse tamanho aqui. Tijolão. Movistar Amigo. Quando saiu a propaganda na televisão que você podia mandar um SMS, cara, ficou todo mundo doido. Então, e isso não faz tempo, hein? Foi 2000, não, 2000, 99, 2000, olha só, 20 anos. E olha o que a gente já consegue fazer hoje, né? Falar com a pessoa. Exatamente. Né? Então, é isso. Então, preparem-se, porque vai acontecer com você ou sem você.